MarchaCast, o podcast do Manga Larga Marchador. Parceria exclusiva Cadência Marchador e Prime Marchador, diretamente do berço genuíno da marcha picada. Olá, meus amigos, turma boa da Cadência Marchador, da Prime Marchador. Há um bordão que a gente sempre repete, que já existe, não é? Que diz o seguinte, que quem sai na frente termina bebendo água limpa. E eu vou fazer uma adaptação e dizer o seguinte, quem sai na frente bebe água boa. Então hoje, Diogo, como sempre, a satisfação, meu irmão, né, estarmos aqui diante dessas grandes figuras que são imprescindíveis para o aprimoramento da nossa raça e da nossa boa marcha picada. E hoje estamos recebendo aqui esse grande amigo. Eu vou deixar você anunciar para o público aí quem é. Vai lá. Vamos lá, pessoal. Rogério Bivar Simonetti. Quando eu comecei a frequentar o Manga Larga Marchador, eu escutava nas exposições, ainda como muito novo, né? E ali na hora dos resultados, né? Cavalo tal, égua tal, de Rogério Bivar Simonetti. Então, está aqui diante de nós hoje aqui no MarchaCast, né? Serginho, uma satisfação também estar do seu lado. Obrigado. Então, titular aqui do Aras Água Boa, um dos baluartes da marcha picada. Bom, pessoal, muito obrigado pela introdução. Eu só espero estar à altura de vocês, porque eu venho acompanhando o trabalho de vocês, realmente é gratificante ver como a raça evoluiu e trouxe pessoas como vocês, né, para contribuir com a raça. Hoje em dia a raça não funciona sem pessoas como você para nos ajudar, né, ajudar nós criadores a divulgar mais o cavalo, a colocar as prateleiras para serem vistas e assim por diante. Então, eu espero poder retribuir a contento, entendeu? O que eu recebo de vocês. Rapaz, hoje sem sombra de dúvidas, para mim é um dia muito, muito, mas muito especial mesmo, porque eu conheci o Rogério antes de entrar para a assessoria, antes de transitar no cavalo. Ao contrário de vocês, eu não venho do cavalo, mas o conheci há um tempo atrás. Isso aí eu vou puxar esse assunto mais tarde. Mas, Rogério, há 25 anos atrás, há mais de 25 anos, na verdade, verdade. veio o início do seu projeto de criação. Só para que algumas pessoas se liguem, hoje o nosso programa, Rogério, ele é muito direcionado não apenas a quem vive no meio, mas também para quem quer entrar no cavalo Manga Larga Marchador. Portanto, a gente direciona as nossas campanhas, né, para que a gente seja visto em lugares, por exemplo, como o norte do Tocantins, ou então o sul do Amazonas, né, e assim sucessivamente, para que pessoas novas escutem as histórias de vocês que, de fato, trouxeram esse melhoramento da nossa boa marcha picada. Então, vamos lá, começa contando a história. É uma pergunta clichê, porque eu acho que hoje em dia, no Brasil, quem é criador, é impossível não conhecer a história do Rogério Bivar, a história do Aras Água Boa. Né? Então, começa contando também para quem ainda não conhece. Eu sempre fui ligado muito ao cavalo, né? Desde criança, eu sou bisneto, neto, filho de pecuaristas, e cavalo sempre teve na nossa vida, né? Eu costumo dizer que eu tive o primeiro cavalo antes de ter a primeira bicicleta. 4 anos de idade eu já estava com cavalo para chamar de meu, né? E aí transitei por tudo dentro do mundo equestre. Cheguei a fazer autoescola, cheguei a fazer salto e terminei na vaquejada, que era o esporte da gente lá, né? E depois, quando eu comecei minha vida profissional como hoteleiro, há 36 anos atrás, hotel de praia, e o vaquejada funciona no final de semana e hotel de praia também, né? Então, ou ia à falência, ou eu deixava a vaquejada. Aí deixei a vaquejada e comecei a usar cavalo de passeio, porque eu não podia ficar longe de cavalo. E eu e minha esposa, a gente fazendo passeios a cavalo, e passamos 10 anos fazendo isso, e quando foi no final dos anos 90, aí eu decidi criar uma raça de cavalo de passeio que fosse especialista nesse mistério que eu usava, né? E nada melhor do que o Manga Larga Marchador, né? E aí fui para o Manga Larga Marchador, 99, comecei a comprar os primeiros cavalos. No ano 2000, resolvi virar criador. E aí, criador que eu digo é cavalo para passeio, né? Mas aí, cavalo Manga Larga Marchador e de marcha picada. E aí começou tudo.
Vai lá, Diogão, vai puxando assunto aí, vai puxando papo bom. Maravilha. Bom, Aras Água Boa, né, é sinônimo de qualidade massificada. E lá no início, né, quando houve o despertar, né, o cavalo de sela, né, já para atender, inclusive, né, em paralelo o âmbito profissional da rede hoteleira, já era um cavalo de marcha picada, né, Rogério? Já era um cavalo de marcha picada. Então, já era uma predileção do pessoal de montar naqueles cavalos mais cômodos, Isso. sem tanto o equilíbrio de hoje, sem tanta Isso. qualidade de hoje, nem tanta morfologia de hoje, mas eram cavalos que estavam com conforto, sem dúvida, né? Com certeza. Até porque se a gente botasse um cavalo de marcha batida para esse povo andar, o povo mais leigo, né? Eles botavam o cavalo no trote, né? Não tinham condição de reunião. Então, um cavalo de marcha picada, mas aquele genuínozinho, eles não tinham como errar, né? Então, foi o cavalo que até hoje eu mantenho. Até hoje eu mantenho lá. A gente tem uma tropinha de uns 15, 20 cavalos que atende a nossa região. Nossa região, a gente tem lá mais de 10 mil leitos na região da Praia da Pipa, no Rio Grande do Norte. São 130 meios de hospedagem, hotéis na região, então sempre tem uma demandazinha por passeio a cavalo. E até hoje a gente mantém aquela tropinha lá para atender esse pessoal e tudo de marcha picada, graças a Deus. Uma das coisas interessantes aqui que eu vejo hoje em dia, não é? Como eu falei, eu conheci Rogério antes do cavalo, antes da assessoria comercial, e desde quando eu frequento o Hotel Marinas, depois a gente vai falar também sobre o empreendedor no turismo no Rio Grande do Norte, que também é um divisor de águas no turismo do Rio Grande do Norte, especificamente em Tibau do Sul, na região de Pipa. Mas, enfim, eu via isso lá há 17 anos atrás, quando a gente se conheceu, né, que os passeios sempre fizeram parte do roteiro de hospedagem do Hotel Marinas. E isso já era uma coisa que me fascinava, né? Embora na época eu nem pensava em montar num cavalo, né? Ou seja, eu montei quando era menino, mas naquele tempo eu não pensava. A gente fazia muita música, tomava muito vinho, batia muito papo, né? Mas a gente não tinha isso. E hoje em dia eu vejo que o Rogério, eu posso falar que diante de toda a história do Aras Água Boa, além dos animais de pista e de todos os títulos que ele teve, vou puxar esse assunto mais tarde, um pouquinho no decorrer do papo, mas também o Aras Água Boa ainda é uma das poucas casas do animal de sela, de marcha picada. Vai lá, Diogão, vai puxando. Isso é muito importante. Uma curiosidade, Rogério, que o pessoal que está... Hoje a gente tem muitos entrantes na marcha picada, né? Pessoas que saem do quarto milha, que estão indo para a marcha picada, pessoas que estão migrando da batida para picada, né? Pessoal do salto também, né? O cavalo de sela, o Manga Larga Machador, ele está sendo um rivotril, né? Nesse mundo moderno. Verdade. Né? E o pessoal elegendo a marcha picada por ser um cavalo mais cômodo, mais fácil de tocar. Verdade. Né? Então, naquela época, né, que você iniciou a criação e tal, eu fico me perguntando, né, que pode ser uma pergunta, aliás, uma curiosidade para o pessoal, como era, né, o papo entre os amantes do Manga Larga Machador de marcha picada. Poxa, como é que a gente faz para evoluir, né, esses cavalos? Na realidade, não se julgava cavalo de marcha picada. No começo dos anos 2000 não se julgava. Então a gente, para conseguir exemplares de marcha picada, a gente tinha que garimpar mesmo. Graças a Deus eu sou pernambucano e apesar de estava radicado na época no Rio Grande do Norte, mas são 250 quilômetros lá para cá, eu vivia aqui, sempre em casa em Gravatar, então vivia por aqui. Então eu garimpava alguns animais aqui, coisa e tal, levava para lá. E depois resolvi criar, então, vou levar uns garanhões, vou levar umas éguas, assim por diante. Mas não se julgava o Manga Larga marcha picada. A partir de 2004 foi que teve algumas coisinhas. Eu já fui em Minas, já conheci o Nelson Bochá, que foi o presidente que voltou. Pio Guerra estava ali por detrás, mexendo os pauzinhos para fazer o retorno da marcha picada. Então começou a ter algumas baterias de exibição, alguns juízes não sabiam nem jogar direito a marcha picada. E aí foi. A gente acompanhou o Nacional 2004, que teve os primeiros exemplares, 2005, 2006, aí 2007 já teve quórum para ter um grande da raça. Teve 116 animais apresentados, aí teve grande da raça fêmea, grande da raça macho, e assim por diante. Grande campeonato de castrados, e assim por diante. E daí, lá para cá, foi o que foi, né? Mas a evolução foi muito grande, né? De lá para cá. Até morfologicamente falando, é outra tropa. Hoje é outra tropa. Perfeito, Bivai. E durante essas tentativas também houve as fases, né? E essas fases houve o momento de cruzar
batida com picada, né? Houve, Fala um houve. pouquinho pra gente sobre essa parte. A gente tinha que tentar de tudo, né, Diogo? Imagina. A gente tinha que tentar de tudo. Então a gente queria equilibrar a tropa, né? Que a tropa era muito desequilibrada, né? Então a gente tinha um certo diagrama, mas o diagrama também era muito puxado para o lateral, e a gente queria dar aquele diagrama mais dissociado. E, enfim, e a gente tentou de tudo. E eu lembro que muita gente, todo mundo bebeu dessa água, de botar picada com batida, batida com picada, e assim por diante, macho com fêmea, fêmea com macho, enfim. Só que o que acontece é o seguinte, é que eu tenho essa teoria que é baseada numa assertiva que hoje em dia já é comum na raça, que é o seguinte: a marcha batida ela é dominante e a marcha picada é recessiva. Então, quando você cruza ou a fêmea de batida com o macho de picada ou vice-versa, você vai ter mais incidência de animais de marcha batida do que de marcha picada. E não existe uma matemática de você somar e dividir e dar aquele resultado. Não, eu vou botar uma marcha batida mais diagonal com a marcha picada mais lateral e vou pegar o meio termo. Não, isso não existe, porque ele ou vai para um lado ou vai para o outro. Não fica nesse meio. Para você achar esse meio, você tem que achar animais do meio e cruzar eles com eles. Então, mas aí a gente tentou de tudo. Isso durou um certo tempo, mas foram. A gente. Tipo da coisa, aquela tentativas e acertos. A gente tentava, errava, voltava, entendeu? E assim por diante. Mas isso faz parte da evolução de tudo. Tudo que for fazer na vida vai ter que passar por percalço. Então a gente passou por esse percalço, graças a Deus, aprendemos, todos nós aprendemos muito, até chegar na excelência que está hoje, né? Graças a Deus. Perfeito, Bivar. E no momento atual, né, que é de fato uma evolução bonita de se ver, né? Animais diagramados, com bom gesto de marcha, um bom equilíbrio, bons de morfologia. Você ainda acredita, né, que os melhores animais vêm do centro? Acredito muito, 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 muito nisso. Mas também não descarto o genuíno, não, pelo amor de Deus. Mas eu acho que o de centro dá muito equilíbrio. E hoje em dia você tem muito animal genuíno também bem equilibrado. Então, eu acho que tudo se complementa. E nós estamos ainda aprendendo. Eu tenho um bordão que eu criei, que eu sou fã desse bordão que eu criei, que é o seguinte: que os mais novos não sabem nem o que é Mobral, né? Mobral era um programa do governo de alfabetização, né? Então eu criei esse bordão que é o seguinte: na marcha picada, somos todos do Mobral. Estamos aprendendo ainda alguma coisa. Tem alguns que ainda sabem desenhar o nome, mas ninguém aprendeu a ler ainda. Entendeu? Ainda estamos bem no começo. Porque quem souber ler, meu amigo, isso ninguém pode se dizer que sabe, não, porque hoje a gente está aprendendo todos os dias. Isso é muito bom, isso é muito desafiante, isso é muito desafiador, né? Isso é muito legal, isso é muito. Agora tem que ser muito humilde para poder acertar, tentar, entendeu? Se bem que hoje está mais fácil, hoje em dia está mais fácil. Isso é muito bacana, Bivar, porque nós como assessores, né, tanto a cadência machador como a pré-machador, a gente vive uma fase também das pessoas quererem tudo muito pronto, né? Tudo é muito rápido, então a facilidade de construir entre aspas, não é nem uma tropa, é construir um time de exposição, né? É rápido, né? Basta ter a grana e você vai e constrói. Isso é verdade. Né? Mas a gente não está tendo a incidência de novos criadores, né? Pessoas que querem realmente criar, que querem fazer os acasalamentos, esperar, né? E descobrir. Então, essa experiência que você tem, né, dentro do seu Aras, né, do início, né, da marcha picada até os dias de hoje, né, ajuda todos, né? E aí fica desde já, né, um convite extensivo para todo o Brasil de visitar o Aras Água Boa. Opa! Né? Porque lá eu já tive a oportunidade de visitar e a gente bater um papo, e a gente olhar, né, animais equilibrados andando, falar sobre acasalamentos, né, falar do que realmente funciona na prática, porque tudo que a gente está conversando agora, a gente está falando, obviamente, de uma base de sustentação do criatório, mas que levou a grandes campeonatos. É verdade, a gente teve felicidade de atingir os títulos máximos da raça por algumas vezes.
E isso é muito gratificante, né? Porque, como é que se diz? Significa que o nosso trabalho foi reconhecido, né? E, então, até voltando à história, né? Quando, em 2007, quando houve o primeiro grande campeonato da raça, eu tive a felicidade de um animal adquirido, mas eu adquiri ele com 2 anos e pouco, acreditei nele, e fiz ele o grande raça nacional, que foi o predileto atleticano. Entendeu? Então, a gente teve a felicidade de ter tido o primeiro grande campeão nacional da raça macho, que foi o predileto atleticano, que era do nosso criatório, foi o nosso primeiro garanhão. E de lá para cá tivemos mais 5 animais, já crias nossas, também grande raça nacional. Em 2012, 2014, 2015, 2018, 2019. Então, enfim, a gente está, ou seja, nessa busca, nesse meio termo, a gente consegue alguns resultados. E isso é bom, né? Isso é bom, isso massageia o ego, né? Isso nos dá mais ânimo, mais força, principalmente os colaboradores, né? Quem trabalha com a gente adora, né? Subir aquela Quem rampa. é que não gosta? Quem é que não gosta de subir aquela rampa? A Tá louco. propósito, quantas rampas nacionais eu e quantas sei rampas de brasileiras? cabeça. Brasileiro de marcha eu não sei, mas nacional são 83. 83 já. Aí a turma tem que se ligar exatamente nessas coisas, né? Porque aí onde é que está esse grande lance? E aproveitando esse gancho aí, essa abertura, me diga uma coisa: qual foi o teu fundamento, a tua ideia, primordialmente, inicialmente, de acasalamentos? Ou seja, você foi lá naquelas linhagens mais castiças, aí vieram os divisores de água. Quem são esses divisores? Fala um pouco sobre isso também. Até porque, para você que está assistindo aí, eu acho que esse MarchaCast de hoje, ele é, sobretudo, uma forma de abrir a cabeça de muita gente que ainda não entende como começar, ou então não entende onde está errando. Né? Então, de fato, hoje a gente está aqui tendo uma aula muito boa. Então, mete bronca aí. Eu fiz uma coisa bem interessante. Eu em 2002, ou foi 2003, eu peguei um amigo meu, Carlinhos Rosado, vai estar nos escutando. Carlinhos, um abraço bem grande. Nós fomos para Minas, uma história bem longa, não vale a pena contar, que senão vai passar muito tempo. Mas chegamos lá num amigo comum dos pais dele, que conhecia o pessoal conhecia o Nelson Bochá, na época que era o presidente. Então a gente saímos de Minas, de BH, ele emprestou um carro, uma caminhonete para a gente, nós descemos até Caxambu, aí fomos lá para o Rogério, para o professor Márcio Leite, aí fomos para conhecer o pessoal da Porteira de Tábua, fomos para o pessoal do área JS, de João Sérgio Reis, saímos subindo para Dr. Gabriel Andrade, passamos por Maurício Cabalzar, e fomos até o Aras Catoni, lá com Dalton Colares, Dario Colares, que agora está aí, se Deus quiser, vai ser o nosso futuro presidente, até propaganda para ele aqui. Grande Dario, um abraço. Dário, né? Um abraço. Então é o seguinte, e aí a gente foi vendo todos esses criatórios. Eu rodei 1.500 quilômetros. E lá eu fui escolhendo os animais. Depois, quando eu tinha completado 15 animais, eu liguei para o meu caminhão saiu do Rio Grande do Norte, foi lá, pegou esses 15 animais e levou de volta. No outro ano, voltamos. Fizemos a mesma coisa, só que dessa vez eu rodei 3.000 quilômetros, carro alugado. Por isso que a gente sabe, naquele tempo você pagava por quilometragem, né? 3.000 quilômetros. Aí eu cheguei, voltei, minha mulher perguntou: você conheceu a Água de Lindóia, conheceu, sei lá, pontos turísticos? Tiradentes, não conheci nada, eu só conheci Aras. Não conheci um ponto turístico. Levei logo os povos, não é possível. E, então a gente fez a mesma coisa, levei mais um caminhão de animais para casa. Aí depois, no terceiro ano, já foi diferente. Nosso amigo Joãozinho Reis, do área JS, filho do finado João Sérgio, o maior cavaleiro que eu já vi montando, veio, aí ele mesmo levou um caminhão para lá. Então a gente veio beber na fonte aqui. Mas não que em Pernambuco não tivesse. Pernambuco, pelo amor de Deus, terra do Aras Paranambuco, terra aqui da Pedra Verde, assim por diante. Então aqui também tem bons animais. Então eu fui mesclando, né? A Capri, na época, também era muito boa. Então eu fui mesclando, fui pegando os animais daqui, os animais de lá e formando essa tropa. E isso hoje em dia é a base do nosso criatório, é isso aí. Muita herdade, muita catuni, muita égua favacho. E assim por diante. A gente começou a fazer uma tropa bem Porteira de Tábua, entendeu? Porteira de Tábua. A gente foi fazer uma tropa bem Caxambu.
Vamos fazer uma tropa bem interessante. Calçolândia. Vamos formando uma tropa boa. Muito bom. Hoje em dia, Rogério, você tem uma cota do Dubai do Calule, não é isso? Tenho, Fala um pouquinho desse projeto Pelo do amor, esse Dubai. projeto eu encontrei agora com o Caio. Um abraço, Caio. Encontrei com o Caio agora lá em Campina Grande. Vão nascer os primeiros produtos. E Caio também está com muita esperança no cavalo. E estava me confidenciando que ele está usando muitos garanhões, né? Ele tem vários garanhões, que um leque de garanhões bom que ele está usando. Ele disse que a tropa que está caindo melhor é a tropa do Dubai. E a minha tropa vai cair agora. Eu devo ter uns 50 produtos dele caindo. O meu problema é que é tudo na letra X. Eu estou na letra X. Como é que eu vou baixar 50 nomes de letra X para batizar essa tropa? Bora fazer votação aí nas redes sociais, né? Xuxo, Xuxa, Xaxa, Xexa, Xixi, e aí vai. Ô, Rogério, e então, houve, logicamente, não é, o início, não é, e a partir daí o aprimoramento da tropa, e você começou a se direcionar para pistas, ao ponto de ter hoje em dia mais de 80 premiações a nível nacional, sem saber a quantidade de premiações dentro do CBM, né, a nível brasileiro, que a gente fala nacional, brasileiro termina sendo a mesma coisa, mas são as duas grandes exposições. E veio o cavalo de sela, veio o cavalo direcionado também, o cavalo que eu estou me referindo, o cavalo éguas, não é também para o usuário. Isso foi uma escolha ou foi um processo natural? Eu gosto de perguntar isso, por quê? Porque dentro de todo criatório, nem tudo que nasce é fenômeno, é fora da curva e é brutal. Verdade. Ou seja, e disso que não é fenômeno, fora da curva e não é brutal, sai aqueles animais de sela que vão atender o usuário final, né? Então, isso foi intencional ou é o processo natural? Isso é para você que está aí do outro lado se ligar que nem sempre se produz a excelência, mas não significa que o que não faz parte da excelência de um time de pista que é descarte, que eu adoro eu adoro esse tema porque eu detesto a palavra descarte. É verdade. Todo bicho tem seu dono. É, né? verdade, é verdade. Fala aí. Só para dar um parênteses aqui, você falou que eu não falo do Campeonato Brasileiro de Marcha, porque Grande da Raça Nacional eu já tive 5 vezes, mas campeão dos campeões brasileiros de marcha eu só tive 2, que foi o Dragão da Porteira-Taba, que foi reservado campeão dos campeões para o Elfo, o Porto Azul na época, e o Iraque da Água Boa, que apesar de não ser meu, do Cristiano, mas é cria minha, e também foi reservado campeão dos campeões para se eu não me engano, foi para que é do Pichauá hoje em dia, o Timoneiro, foi reservado campeão dos campeões para o Timoneiro. Então, o Campeonato Brasileiro de Marcha eu bati na trave, nunca fui não, mas Grande Raça já fomos 5 vezes. Bom, o que acontece é o seguinte, eu sempre tenho essa preocupação de criar animal de sela, entendeu? Eu crio animal de sela, entendeu? E crio animal de centro para picada. Eu gosto do animal de centro para picada. Agora, nasce muito genuíno e eu tenho produtor genuíno, tem muito animal genuíno e o animal genuíno hoje em dia está tendo até mais aceitação. Mas a minha preferência é o animal de centro para picada. Mas o que acontece? Quando você cria um animal de sela, o animal de pista vem em decorrência. Mas o animal de sela, ele vai ter sempre o espaço dele. Por que eu falo animal de sela? Porque o animal tem que ter... se tiver um tempinho, eu vou falar aqui de uma coisa bem básica. Até que tem um tempo que você quiser. Tem muita gente que está começando assim na raça. Existem 5 critérios básicos para mim como criador que eu utilizo. Se você for falar com o usuário vai ligar para você. Você tem um cavalo pampa para vender? Você tem um cavalo palomino para vender? Você tem um cavalo preto para vender? Ele começa pela última das seleções que a gente faz, que é a cor. Eu começo selecionando pela índole. Ou seja, um cavalo que não é acuador, que não é mordedor, que não é coiceiro, que não é ruim. Porque não adianta ter um cavalo marchador, mas que seja coiceiro, que não deixe ninguém chegar junto, que não deixe botar a sela, que ninguém entra na baia dele. Então é índole ruim. Isso você tem que descartar. Depois, um animal que não tenha temperamento. E por ordem de grandeza, viu? Um animal que não tenha temperamento. Por quê? Um animal que não tem temperamento, você vai montar num animal lerdo.
aí você vai cansar mais do que ele para andar. Você fica botando ele para andar e ele não anda. Ou ao contrário, você vai botar um animal passado demais. Aí você, com 5 km de cavalgada, você está com o braço, parece que levantou um halter de 20 quilos 10 vezes seguida. Não adianta também, entendeu? Então o animal tem que ter o temperamento de sela certo. E isso, para mim, é na frente da marcha. Por quê? Porque que adianta um cavalo marchador, lerdo, ou passado demais, ou de índole ruim? Não adianta. Então, primeiro tem que ter esses dois fundamentos para depois vir a marcha. Aí sim, você tem que ter uma marcha boa. E depois vem a morfologia, que é a morfofunção. O cavalo tem que agradar na morfologia para poder usar a morfologia em favor da marcha dele. Entendeu? Se for um cavalo que não tem aprumos bons, não sei o que, mas lá ele não vai aguentar. E eu faço cavalgada de uma semana no mesmo cavalo, 5 dias no mesmo cavalo. Se o cavalo for zambeta, ele não aguenta, ele vai começar a se tocar, vai começar a fazer não sei o que. Então tem a morfofunção. E por último vem a cor. Porque se ele tiver essas 4 qualidades, ele for azul, eu monto, entendeu? Está entendendo? Então é mais ou menos por aí. Então quem está me escutando, bota isso na cabeça. Não adianta ter um cavalo preto que não ande do que ter um cavalo azul que leva você para todo lugar. Isso é muito importante porque, volta a falar, né? A gente sempre está batendo na mesma tecla. É muita gente entrando no manga larga marchador, né? Muita gente procurando marcha picada e sem critério, né? E achando que sua verdade, né? A sua verdade de repente vai lhe dar algum tipo de benefício a longo prazo e precisa escutar quem tem mais experiência e precisa escutar quem está no mercado que tem honestidade para orientar. Sem dúvida, né? E Porque... a gente queria dar muito para esse público, né, Diogo? Que chega sempre, até a nível nível de não ter orientação. Eu costumo dizer que uma compra mal feita, a primeira compra mal feita de um usuário, ele compra por 30 mil, ele vende por 15 e sai da raça. Sai da raça ou vai procurar um de 40. É sempre assim, é um ciclo que se repete. Então a gente tem que estar sempre aprendendo e escutando com quem vem selecionando há muito tempo. Isso aí. Uma curiosidade que eu tenho aqui, né, como você tem uma rede hoteleira, né, e recebe muita gente, né, já teve algum episódio assim de algum cara de fora, ou de fora do país, ou até fora do Rio Grande do Norte, ou do sul do país e tal, e montar no animal de macho picado e ficar doido assim? Teve. Fala algum episódio. Tem fato. Uma vez eu fiz uma até com esse rapaz aqui, com o Laurinho, nosso amigo. Laurinho tá aqui, Laurinho tá no estúdio. Qual é o nome do restaurante do homem? A gente vai já fazer essa divulgação. A gente foi para a Espanha fazer uma cavalgada da Nossa Senhora do Rocio, né? Nós saímos da região de Cádiz e por 3 ou 4 dias, não foi? Atravessou o Parque Donana, que é a maior reserva florestal da Europa, é uma espécie de uma ilha. Atravessamos a cavalo, a gente montado nos cavalos espanhóis, né? E eu estava montado numa égua espetacular, era árabe com pacherron, tinha 2 metros de altura, 550 quilos, só fazia trotar. Linda, mais ordinária. Linda, mais ordinária, eu queria morrer. Aí o que eu fazia? Eu andava a passo com ela e deixava o pessoal ir embora. Quando o pessoal estava assim, uns 40, 50 metros de mim, aí eu dava o galope para chegar junto. Isso foi 4 dias nessa égua. E esse pessoal eu convidei para vir para cá, né? Os espanhóis lá. Rapaz, tinha um português no meio do Luiz, eu estive até com ele agora em Portugal, há 15 dias atrás. Aí o Luiz trouxe eles para cá. Rapaz, quando esse pessoal chegou aqui, eram uns 4, 5 casais, que eu botei eles no cavalo de marcha picada. Fizemos cavalgada na beira da praia. Esse pessoal endoidou, queria levar os cavalos para lá, foi uma confusão. Eu cheguei a exportar vários cavalos para a Alemanha, para a Holanda, mas não exportei para a Espanha não, porque não tem voo direto. O voo direto é para o voo tinha, né? Agora já está recomeçando. O voo era para Frankfurt. Aí não viabilizou a venda não, mas os caras ficam loucos mesmo. Pois é, eu fico imaginando isso também, não é? Porque às vezes que a gente ou viaja, vai ao exterior, vê alguém montado em um animal lá, né? E a gente fica imaginando, ou se tivesse montado num animal de marcha picada, a diferença seria grande. O Rogério, e eu sei, assim, só complementando, que você tem um grande fluxo internacional hoje em dia. Para vocês que não sabem aí, né, procurem Hotel Marinas Tibau do Sul. Esse é
um dos empreendimentos que também dividiram águas no turismo no Rio Grande do Norte, Obrigado. né? Que é o Hotel do Rogério. E o Rogério ele tem esse roteiro. Se você é apaixonado por cavalgada, né? Se sua mulher até não gostar de cavalgada, leva para o Hotel Marinas, porque ela vai curtir uma praia, um visual incrível, e tu vai Fica fazendo cavalgar com o passeio de Rogério. lancha e você vai fazer Isso. Mas, enfim, falando ainda dentro da pergunta que o Diogo fez, né, falando em predileção de pelagem, toda essa coisa e tal, eu já entendi que, no teu ponto de vista, a pelagem ela fica no 5º ponto dos critérios, qual você... Mas, durante um tempo, Mas é importante, é importante. você produziu muito animais pampas. Foi. Né? Porque eu quero agradar o mercado. Né? Agora mesmo, estou falando do Dubai, né? O Dubai, para quem não sabe, é um irmão próprio do Elfo do Porto Azul, um cavalo que a gente está apostando muito nele, ele dá muita marcha e beleza. Ele é o Elfo, desculpa, mas eu acho ele um pouco melhorado, sabe? De fenótipo. E como é que se diz? E a gente está vendo a produção dele cair, né? A minha não caiu ainda não. Eu vi a do Caio e vi os outros exemplares. E é um cavalo que ele vai dar muito preto. Porque eu falei nele, foi por causa disso, ele vai dar muito preto. É preto retinto feito Elfo. O Elfo, então, a produção dele dá muito preto. Então a gente vai partir para uma fase agora de dar muito preto lá para o carro dele. Entendeu? Então eu tive o predileto era Pampa. Então a gente teve muito Pampa por conta do predileto. A gente tem muita filha do predileto como matriz, então saem uns Pampas. É bom de venda também, entendeu? E o nosso garanhão, que foi grandaça nacional, o Guarani da Água Boa, ele é um castanho, mas um castanho vermelho. Ele puxa muito para o alazão, ele puxa muito para o palomino também. Então, a gente tem que se preocupar com cores também, porque é comércio, entendeu? É comércio. Você vai fabricar uma linha de carro, você vai fabricar um BMW, mas se for tudo branquinho, vai ser mais difícil de vender. Eu boto um BMW preto, um BMW azul marinho, fica mais fácil de vender. Então, é uma coisa eu acho cavalo. Que tem 20 critérios, então a pelagem está na 5ª, né? Tá dentro, né? Tá dentro, com certeza. Então, vamos lá. Rogério, tanto tempo de criatório, né? Como a gente vem batendo esse papo muito bacana hoje aqui, Serginho, no nosso MarchaCast. Sem dúvida. Rogério, uma das perguntas bem contemporâneas, e eu queria saber se ela é atual ou ela é desde as antigas, complicada. Mão de obra. Eita! É complicado. É complicado. Mão de obra é complicado. E hoje em dia está complicada a mão de obra básica, rapaz. Tratador está complicado, entendeu? Montador não se fala, sempre foi, mas montador sempre foi, né? Entendeu? Então a gente tem que estar sempre com a capacidade de também ensinar um pouco, sabe como é que é? Eu sempre tenho lá, procuro ter lá no Aras uma ou outra pessoa que eu como é que se diz que eu dou? Esse cara tem como é que se diz? Tem aptidão, não sei o que, vamos investir nele, coisa e tal, para você criar também sua mão de obra, né? Porque é muito complicado. E hoje está até para tratador. Tá muito. É o gargalo da raça, né? Mas sempre foi. Não é que hoje seja melhor nem pior do que antes, não. Sempre foi e vai ser difícil. Outro dia eu estava falando lá em Campina Grande, com um criador antigo também, ele dizendo: Rogério, como é que pode? Todo mês entram 150 pessoas associadas. Mas metade desse pessoal que é montador, entendeu? Não é todo mundo usuário, não. Também tem criador no meio, não sei o que. Ele precisa de montador, não sei o que. E onde é que eles vão arrumar montador para todo mundo? Sabe como é que é? Isso é uma realidade, né? Então, é um gargalo. Sempre foi o gargalo e não tem perspectiva a longo prazo de deixar de ser gargalo, não. Vai ser sempre gargalo. Então, no teu ponto de vista, falando a respeito de mão de obra, que quando a gente se refere à mão de obra, a gente está se referindo à falta de mão de obra, né? E a mão de obra especializada, então, a cada dia que se passa mais difícil. Então, no teu ponto de vista, poderia haver algum tipo de incentivo, até por parte das associações de cada núcleo, de cada região, para que houvessem centros profissionalizantes até dentro dos grandes CTEs, para que pudesse se fazer mais mão de obra de qualidade? Com toda certeza. Toda ideia é bem-vinda e toda ideia tem um fundamento. Sabe como é que é? Isso aí, toda ideia ela é bem-vinda e toda ideia tem fundamento. Entendeu? O negócio é colocar em prática. Deixa eu botar um parênteses aqui. Eu dou um técnico, o Rodrigo, que é técnico daqui. O Rodrigo me atendeu hoje de manhã, né?
Aí ele está dizendo para mim que o tio dele, que é amigo comum também, Lúcio Jorge, ele cria búfalos. Aí ele trouxe um cara do Rio Grande do Sul, que dizia que entendia de búfalos, mas não entendia muita coisa, passou lá uns 2 anos aprendendo. Aí a esposa dele ajudando ele, formou-se em veterinária, não sei o quê, e ficaram especialistas em búfalo. Ele cuida da manada que ele tem de búfalos. Foi passar umas férias lá no sul do país, já arrumou um emprego lá, já foram embora e ele está tendo que começar tudo de novo. Então não é uma coisa do manga larga machador. Eu acho que o agro ele está muito carente de mão de obra, mas sempre foi. Isso a gente tem que aprender a conviver. Perfeito, Rogério. Dentro desse cenário, né, partindo agora, vamos dizer assim, dos dias também atuais, né, no que se refere à exposição, né, e preparação para a pista, como é que está o planejamento do Aras Água Boa para encarar essas batalhas, né? A gente deixou mais de competir como expositor, né? Porque essa fase que hoje em dia vários bons criatórios, vários bons colegas estão fazendo, eu já passei. Aquela fase de você ter um animal jovem, você tem que ter uma égua júnior, uma égua jovem, uma égua adulta, uma égua sênior e assim por diante, mesma coisa com os machos, ter 2 ou 3 castrados bons, ter aqueles seus 12, 15 animais para ir, para ficar pontuando, disputar o expositor. E outra coisa, puxado também, né? Muita gente investe muito em puxado e eu nunca tive puxado. Nunca. Para não dizer que não tive, quando comecei, coisa e tal, 2008, 2007, eu ainda 1 ou 2 anos ainda puxei alguma coisa, mas sem ter nem mão de obra, só para ajudar nas exposições, mas depois deixei. Eu não sou muito fã, todo mundo conhece, mas não estou criticando o puxado, não. Essa fase já passei de crítica, até porque não tenho o que criticar. São animais fantásticos, então aí estão provando na cela. Então, não é por aí, é só uma questão de gosto pessoal. Então, hoje em dia, você, para fazer uma tropa competitiva como expositor, bote lá 20 animais. Bote 2 caminhões de animais, porque tem que ter, entendeu? Então, essa fase eu já passei. Já passei. Não estou dizendo que será uma fase que você tem que passar, não. Você pode continuar com ela o tempo todo, mas já não tenho mais aquele ânimo de fazer, né? Então, eu, por exemplo, agora a última exposição que eu fui, eu levei 4 animais só. Todos eles da minha letra S. Entendeu? Sendo animais que fizeram 3 anos agora. Animais de 3 anos e 3, tem um mínimo de 3 anos, entre 3 anos e 3 meses e 4 anos animais, sabe como é que é? Então eu sempre faço isso. O ano que vem eu vou, essa turma da Tropa S ou vai para reprodução ou vai para venda, entendeu? E aí o ano que vem vai a da RST, aí vai a turma da letra T o ano que vem, ST, aí do ano que vem vai da letra V, e assim por diante. Então eu vou sempre com 5, 6 animais só daquela letra. Na letra S, tu tem algum Serginho da Água Boa, não? Rapaz, Serginho, olha, eu tô com vontade de retroceder, vai mudar. Vamos lá, dando sequência aqui. A propósito, tem aquele brindezinho aqui. Cadê a câmera aberta aqui? Bora lá, bora brindar aqui. Bora de novo, bora lá, bora, Diogão. Cuida. O Diogão tá por aqui, olha aí. Brindando com a gente. Isso aí. Então, o programa, ele foi gravado antes de ir ao ar para vocês que estão assistindo. E, obviamente, a gente não é bobo, né? A gente não é besta. E fizemos uma visita ao Aras Água Boa. E a gente vai soltar para vocês os animais que estão disponíveis para comercialização. Tanto animais para sela, quanto animais para copas de marcha, poeiras e também animais para pistas mais relevantes. Então, vocês se liguem aí que a gente vai soltar esse shopzinho meio que exclusivo, Cadência para Marchador, dentro do Aras Água Boa. E, obviamente, que vai até ficar como uma surpresa, porque o programa é gravado. Né? A gente chegou no Aras na quarta-feira, o programa está sendo exibido no domingo, né? E a gente está anunciando aqui na gravação que na sexta-feira vamos ter algo também exclusivo para a gente poder brindar o nosso reencontro. Beleza. Então, no Hotel Marinas, vamos ter um show bom, de boa música para a gente, e eu vou reproduzir, vou soltar para a turma aí, Diogão, pelo menos alguns momentos disso durante o nosso podcast. Pode levar até uns cavalos para lá, para a gente, enquanto você está tocando, passar algumas coisas. Deixa comigo, ele vai dar coisa boa. Esse cabo é diferente. A live dele foi diferenciada demais. Os cavalos passando simplesmente de frente para a Lagoa Guaraíra, né? Ou seja, aquele pier
né? A gente vai mostrar para vocês também o hotel do Rogério, para que vocês que são de outros lugares que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer um dos destinos turísticos mais incríveis que eu conheci na minha vida. De 9 países que eu passei por 8 anos vivendo em praias e em ilhas, na época como violonista. Mas eu nunca me apaixonei tanto por um destino quanto eu me apaixonei coisa boa! por Tibau do Sul. Realmente é um lugar incrível. E para a gente que eu vivi lá, você vive lá, o que a gente conhece de particularidades desse destino. Então, assim, para você que está do outro lado, vai conhecer um destino top com quem conhece do destino que o homem está aqui e ainda aproveitar para juntar a fome com a vontade de comer. A cavalgada com o litoral do Rio Grande do Norte, que, sem sombra de dúvidas, é um dos mais bonitos do mundo, só perto de Pernambuco, é lógico. Verdade. Mas é muito bom. Mas seguindo aqui, Rogério, você teve uma fase em que eu acompanhei, né, e comecei a ver, de fato, uma mudança, né, mesmo no meu pouco tempo, mas eu fui buscar, fui pesquisar, e houve uma mudança, de fato, no criatório, quando eu vi que você deixou essa fase, qual você falou, de estar tanto das disputas e se direcionar mais à produção de animais de sela. Esses dias, conversando com você, Diogo, aqui no escritório, eu cheguei até a me perguntar, eu disse, será que é o fim dos grandes aras, num bom sentido, o fim da criação do cavalo de sela, porque hoje em dia estão vendendo tudo potro, então embriões, ou seja, que nem nasceram ainda, que a gente, obviamente, acredita na base de cruzamento genético, mas a gente, de fato, não sabe o que é que vem, não sabe se é um macho, uma fêmea, se vai ser de pista ou se vai ser de sela. Mas, enfim, essa nova, eu não vou falar em mudança, nessa evolução, né, do processo de criação, como é que tu está vendo isso, essa questão de que os aras maiores hoje em dia não estão esperando os animais chegarem na idade para vender como animais de sela e estão comercializando mais enquanto potros e potras, ou embriões? É uma questão de opção, entendeu? Por exemplo, lá na minha região, eu não tenho ainda, estou tentando ver se crio uns profissionais de reprodução. Eu não tenho lá, eu faço pouquíssimo embrião, porque eu não tenho mão de obra especializada ainda, mas se bem que está chegando, está começando a acontecer, entendeu? Mas nunca foi minha praia, porque a região não permitia. Então eu sempre fiz monta natural. E para você fazer monta natural é meio complexo em termos de aproveitamento, né? Você não pode pegar aquela égua e tirar duas, três crias por ano, tem que tirar uma cria cada ano, e assim por diante. Então, eu sempre tive naquele pensamento, que é o pensamento que me guiou até hoje. Vão nascer animais lá excepcionais, de pista. Sempre tem animais excepcionais de pista, entendeu? Mas a maioria eu vou fazendo para a sela. E muitas vezes eu vendo animal de sela, mas porque eu vendo animal muito novo. Animal com 3 anos e pouco, já recém começado a domar. Então, dependendo dos ajustes finais que você der nele, ele pode virar um grande campeão, entendeu? Depende muito da sua mão de obra também, porque eu não entrego um cavalo pronto. Até a gente estava conversando sobre isso, né, Diogo? Eu não tenho tempo de pegar um cavalo lá, porque, para mim, tem um ditado, eu vou repetir aqui, até para o pessoal de fora, que não é muito ligado ao mundo equestre, que o povo mais sabido, o povo mais culturalmente evoluído no cavalo no mundo é o árabe, né? O árabe, o cavalo dorme na tenda e a mulher dorme do lado de fora, se estiver muito frio, né? E o árabe diz o seguinte: cavalo até os 6 anos é do meu inimigo. Cavalo dos 6 anos aos 10 anos é do meu amigo. E cavalo acima de 10 anos é o meu cavalo. Entendeu? Então, como eu vendo cavalos, se chegar um cavalo, um animal meu com 4, 5 anos estiver lá ainda, é porque ele começou a doma muito tarde, ou porque teve algum problema, vamos dizer, que atrasou o começo da doma dele, um problema físico, alguma coisa assim. E ele começou um pouco mais tarde, porque quando está 4 anos de idade, ele já tem que ter saído, entendeu? E eu nunca vou poder vender um animal com 4 anos de idade, pronto, isso não existe. Eu vou vender para você dar os seus ajustes finais, ou para a sela, ou para a exposição, ou para cavalgadas, ou para reprodução, mas você vai ter que dar o seu ajuste final. O animal nem cresceu ainda, porque o animal cresce até os 6 anos de idade.
nem aerou ainda, né? Nem formado tá. Tá escutando, né, pessoal? Então tem gente... Até a altura da cernelha com um animal com 2 anos e 8 meses. Justamente, entendeu? Então, eu não posso, por exemplo, prometer que o animal vai estar pronto, porque como eu vendo animais novos, né? Eu tenho que vender animais novos, o animal não pode ficar muito tempo lá, senão acumula muito. Esses ajustes finais, Diogo, tem que ser dado pela pessoa que compra. Agora, poucos têm mão de obra especializada, botam no centro de treinamento, aí beleza. Se conseguir botar no centro de treinamento e investir um pouco no animal, no exemplar, aí dá tudo certo. Ou então ele tem mão de obra em casa, ou às vezes ele é cavaleiro e ele gosta de fazer isso. Às vezes não nem até para exposição, mas para a cavalgada dele, ajeita, e aí dá bom demais, entendeu? Espera o cavalo erar, entendeu? É outra coisa, entendeu? Nesses últimos dias aí, eu costumo dizer que os pampas mais bonitos que a gente está vendendo, né, comercializando, estão vindo do Aras Água Boa. E essa última semana, antes do programa ir ao ar, mais uma vez, nós tivemos aí um bom nível de acerto em relação à comercialização da sua tropa. Ou seja, é muito bom fazer negócio com você, porque no final de tudo, quem conhece o Rogério sabe que ele é um pouco tempestivo às vezes, mas no final de tudo tem um coração bom. A gente vai ajeitando aqui, vai ajeitando ali, e daqui a pouco está tudo em ordem, né? Está tudo muito certo. Então, isso é muito bom, da gente poder tratar de negócio. E a gente vai mostrar a tropa dele e pode apertar, que a gente leva a proposta. Às vezes eu uso aquele dado, vem em mim que eu tô facinho. Mas às Outras vezes não. Mas às vezes também usa, puta que pariu, ninguém quer, não, é uma zoada, ninguém nem aguenta. Mas no final de tudo sempre dá um jogo bom, né? Ou seja, a gente sempre bebe água boa. Diogão, do seu tempo no cavalo, na raça Mangalarga Machador, o que é que representa hoje para você também o Aras Água Boa, a história do Rogério Bivar, né, como criador, com todo esse legado, porque hoje a gente vê que é um cara que ele não apenas criou, mas ele ajudou também na formação da raça. Não é isso? Então fala sobre isso. O que eu me lembro bem, né, começando no Mangalarga Machador, olhando as exposições, né, me familiarizando, pesquisando e tal, era um sinônimo de uma tropa equilibrada. Uma tropa bem conformada, né, muito equilibrada e que, de fato, muito vencedora e com constância. Porque quando o Bivar falou aqui que ele teve quantos títulos nacionais, não mais grandes? 5 títulos. Na verdade, eu tive 6, porque teve um cavalo que 5 exemplares, mas teve um que foi 2 vezes. Então, pois é, então 6 nacionais. Se você pega hoje uma área muito grande hoje, que tem tropa muito grande, que está nessa vibe agora e tal, para ter esse nível de constância de tanto tempo é muito difícil. É muito difícil. Então, o que eu me lembro é exatamente isso, entendeu? Era João Fragoso, né, Rogério, Saraiva, Cacau, né, a turma toda Gustavo, Pio. Mas assim, a tropa de Rogério Bivar, uma tropa realmente muito bem, de média, muito boa. A gente até foi muito engraçado. Os baianos também, eu sou fã de todos eles. Porque a gente nunca fala mais, porque a gente está aqui em Pernambuco e está falando só dos nossos conterrâneos e tudo mais. Mas os baianos, pelo amor de Deus, aquela tropa fantástica. Mas, por exemplo, agora na letra S, né? Eu falei na letra S agora. Nós levamos duas potrinhas, que eram duas éguas, né? Uma égua júnior e a outra era 6 meses mais velha do que ela, uma do começo do ano ou no final do ano, letra S. Aí a gente sabia que a do começo do ano ia pegar júnior e a outra ia pegar jovem. E a gente tinha um exemplar, só um cavalo, porque os outros estavam na venda e levamos um cavalo. Foi muito engraçado. Os 3 pararam em primeiro lugar nas suas baterias. Estou falando de bateria de 9, 10, 12 animais. Como é que é? Então, os 3 pararam em primeiro. Então, uma tropa muito bem conformada. Aí, no andamento, 2 foram reservados, foram campeões de categoria, e uma potrinha que ela estava com problema de roncar. Ela parecia que tinha engolido um bacuri, tá roncando, aí ela ficou em terceiro. Eu acho que eu tenho isso. Aí ela deu uma roncada lá, o juiz achou que ela estava tendo mais um problema de apneia que ela tinha lá, e ela ficou, se eu não me engano, em segundo prêmio no andamento e ficou em primeiro prêmio na categoria. Mas todos pararam em primeiro.
Aí eu tô dizendo, rapaz, vamos fazer a morfologia do que meu castrado também era muito bonito, né? Eu disse, vamos fazer a morfologia do castrado aqui para ver se ele também para em primeiro. Mas é o que você falou, a tropa é muito, muito bem conformada, a gente trabalha muito, muito isso. E então, você tem, para o cavalo de sela, né? Você tem o. Todo mundo gosta de montar no cavalo bonito, santo e tal, entendeu? Isso a gente tem, graças a Deus. Essa seleção, né, é que, na verdade, que leva, né, o sucesso do criatório, né, Serginho? Então, aí eu trago para mais uma vez o Dubai de Calule, que é um irmão próprio do Elfo do Porto Azul, que vai cobrir essas éguas que já vêm de uma seleção de anos, né, super bem conformadas, Exato. muito mais apuradas, e aí eu acho, Rogério, que vai vir uma coisa assim, Muito boa. mas Foi muito boa o que o Caio mesmo. estava falando. Até vou dar um parênteses nisso, viu, Diogo? Porque é o seguinte, eu tenho umas 100 éguas F2 do Favacho Único. Qual que é a F2? Elas são netas do Favacho Único. E eu acho até, desculpem a pretensão, mas eu acho que muitas são melhores do que a F1. Por quê? Porque o Favacho Único, todo mundo sabe, cruzou com um bocado de égua lá da Pedra Verde. Tem muita égua que é filho do Favacho, mas de batida. Essas F2 não. Foram já netas dele com cavalos de picada, ou éguas de picada. Então, elas estão mais Melhoramento genético. justamente, do andamento. Então, a tendência é que a tropa saia toda. O Calule é muito genuíno, o Dubai é muito genuíno. Então, eu acho que a tropa vai sair muito, muito, muito equilibrada, muito genuína. E com o porte, ele é muito, muito bonito o cavalo. E a iguada também é muito boa. E eu cruzei ele praticamente, eu acho que é dessas 50 barrigas que vão nascer. Agora, E ele imprime muito essa morfologia, né? Muito. O cavalo é fantástico. Você agora me mostrou uma ponta dele num determinado shopping, aí é a melhor ponta do shopping, entendeu? E a gente tá com muita esperança. Isso vai dar um nível muito bom. Muito bom. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Vou fazer 2 perguntas aqui, já para começar a fazer minhas considerações. O papo está tão bom, de verdade. Hoje seria o MachaCast que eu queria que tivesse 3 horas de papo. De verdade, meu amigo, pelo bom papo, né? Daqui a pouco eu vou fazer minhas considerações e meu agradecimento a você não vai ser agora, né? Até porque você já sabe da gratidão que eu tenho. Mas, enfim, eu tenho 2 perguntas aqui para lhe fazer. A primeira é a seguinte: você falou no Favacho Único. Antes de iniciarmos o programa, você falou no Elfo também, eu queria saber de mais 2 animais contemporâneos, por exemplo, o Iraque Pontal e a produção do Iraque Pontal, como, por exemplo, podemos citar aqui o fuzil do Pichaó, só como exemplo. Queria que você falasse dessas 3, do que você viu, do que você viveu e do que você aproveitou nessas 3 divisões. Na realidade, o Iraque Pontal vem do Haiti também, né? Isso. Ele vem do Haiti. Então, o Elfo e o Iraque estão bebendo na mesma fonte que a fonte do Haiti, né? Eu acompanhei a carreira do Iraque toda, desde que ele chegou, a primeira vitória dele, que foi lá em Maceió. Eu estava do lado, ele já tinha batido na trave umas 2 ou 3 vezes, e quando lá em Maceió ele foi o primeiro campeonato que ele ganhou. Eu acompanhei tudo, o retorno dele, que também foi em Maceió, por coincidência, quando ele entrou para ser o Bida, campeão dos campeões, eu também estava lá, então eu acompanhei tudo, eu sou fã do cavalo, fã, eu tenho cobertura tenho produtos dele lá em casa e tenho cobertura do fuzil também, eu tenho lá, no meu botijão lá tem um bocado de coisa congelada. O Elfo também, eu acompanhei o Elfo desde que ele chegou. O dia que ele saiu do caminhão, eu estava esperando ele aqui, junto com lá em Zé Félix, junto com o Gustavo, junto com o Nelson, estava lá, vi o cavalo descendo. Se eu não me engano, acho que eu fui o primeiro a montar no cavalo, quando ele desceu do caminhão, entendeu? Então eu acompanhei essa turma toda, todas as vitórias do Elfo eu estava do lado, entendeu? Porque eu acompanhei todas as 8 vezes que ele foi campeão em pistas, inclusive a nacional. Então eu vi toda essa tropa toda se formando, sabe como é que é? Você não comentou um cavalo aí que eu sou fã também, que eu acho que ele vai está contribuindo e vai contribuir, que é o Lampião, o Lampião é fantástico. Então você pega, como é que se diz, o Favacho Único. Você pega o Haiti Caxambuense. Eu ia perguntar
Tá faltando um único. Aí. É o Favacho Único, eu sou, todo mundo conhece, sabe que eu sou fãzaço do Favacho Único. Para mim é o maior diagrama vou levar um bocado de porrada aqui, mas para mim o maior diagrama é o gesto, é o do Favacho Único. Quando você vai para trás, aí já o Haiti ganha. Mas já. você lembrou muito bem o Lampião. Lampião, aí o Lampião completa. Para mim, esse triunvirato aí, não desmerecendo nenhum. Pelo amor de Deus, o Santa Lúcia aí estão aí para calar a boca de todo mundo. Até o próprio Palhaço, né? O Palhaço do Verava, que é o Omelete, né? Então, também o cavalo contribuiu muito, né? Tem muitos animais, muitos animais. Aqui eu vou até passando aqui, esquecendo alguns. Aproveitando falar do Iraque, não vou deixar de falar do Iraque da Água Boa, que é um cavalaço. Iraque da Água Boa. É um reprodutor excelente. Excelente. Cavalo, né? É um cavalo verdade. assim que encanta. O Iraque. E quem de repente tiver curiosidade, é só colocar no YouTube que tem tudo, né? Ei, você vai ver, daqui a pouco você vai ver eles lá em casa, o irmão próprio dele, viu? Quero Ruzílio, igual. E de andamento, acho que vai ser a mesma coisa, chama-se Talismã da Água Boa. Maravilha. Um Ruzíliozinho. Maravilha. A mesma coisa que você está vendo no Iraque da Água Boa, só que é Ruzílio. Foca em mim aqui, meu amigo. Foca em mim aqui para dizer uma coisa ao povo aqui. Escutem que ele está citando várias coisas que tem lá, que está guardado, uma produção que a gente nem talvez ainda tenha visto, embora quando o programa for lá, a gente vai apertar. Eu acho que a gente vai ter visto. Está buscando qual genética de tudo isso que a gente conversou. Vem com a cadência, vem com a Prime, que a gente aperta aqui na assessoria, a gente vai colocar para fora no bom sentido, né? Amolecer o coração do homem. Que ele é bonzinho assim, mas às vezes também ele é duro que é danado, viu? Vocês não tem noção, não. Mas, enfim, e a segunda pergunta? É uma pergunta, não queria que você tivesse nenhum tipo de reserva e que você falasse exatamente como o Rogério Bivar, que eu sempre conheci. O que é que te incomoda hoje em dia, depois de toda essa evolução, hoje em dia, em relação ao comportamento geral, não apenas de animais, mas, ou seja, o que é que não está bom no teu ponto de vista? O que foi bom antes e não está bom agora? Rapaz, sinceramente, eu não vejo nada involutivo. Nada. Eu acho que o que a gente tinha que errar, a gente errou naquela época que a gente estava insistindo muito no batida com picada. Mas isso foi uma fase que passou. Mas para muita gente crítica... Né? Isso foi o que mais incomodou. Então. Mais incomodou. Mas para muita gente crítica, né? Fica essa aí, por que estão botando até o cavalo, não sei o que, mas lá... Mas isso foi uma fase que a gente tinha que passar. A gente tinha que passar. Entendeu? A gente passou para essa fase, mas faz muito tempo. Estou falando isso que... estou falando isso final de 2010, mais ou menos. Faz 15 anos atrás. Pô. Mas tem muita gente que ainda fica parado naquilo. A gente já passou aquilo. E tudo que não deu foi descartado. E tudo que deu foi aproveitado. Entendeu? Então eu não vejo evolução em nada. Eu vejo uma evolução constante. Morfologicamente, se você for ver o que a gente tinha até 2010 e o que a gente tem hoje em dia, é uma coisa absurda. Absurda. Claro, embora em toda essa evolução não existe, por exemplo, o criador Rogério Bivar insatisfeito com algo que esteja acontecendo em relação à raça, em relação a essa evolução ou involução. Não, veja bem, eu vejo pontualmente alguma pessoa errando aqui, errando acolá, mas são coisas pontuais. E quem sou eu para dizer que o cara está errando? Depois ele pode me provar daqui a 4, 5 anos que quem está... Eu estou tentando provocar, mas ele não está soltando tanto, não. Não vejo, pelo contrário, eu só vejo o trabalho fantástico dos meninos que estão começando agora, de Luquezzi, de Roberto. Luquezzi, que não é entendeu? Eu vejo, estou vendo, estou falando dos pernambucanos, baianos, então tem um bocado, né? Mas eu vejo o pessoal começando com vontade, com garra, com critério, entendeu? Muita coisa boa acontecendo, entendeu? E eu acho que daqui para frente vai ser só colher esses frutos. Os frutos estão chegando. Para quem está do outro lado aí assistindo você, assistindo a gente, uma dica boa para quem está começando. O que é que o criador Rogério Bivar fala? Olha, eu vou no que eu faço, né? Eu sou fã do Favacho Único, entendeu? Todo mundo me conhece, sabe que eu sou talvez um dos maiores, dos criadores que usa mais a matriz de Favacho Único para produção de cavalo. E com o Haiti.
eu tive a felicidade de ser proprietário junto com, primeiro com Paulo Gontijo, depois com Arthur Maia. Eu fui sócio do Júbilo da Calçolândia, que é irmão do Elfo do Porto Azul, e que produziu o quartel do Dante, que foi o primeiro grande da raça, e campeão, acho que ele foi reservado campeão dos campeões e grande da raça, do Haiti. Mas não foi filho do Elfo, foi filho do Júbilo da Calçolândia. E depois, acho que depois dele, o primeiro a seguir foi o do Kellner, né, o Aladim, né? E depois do Aladim vieram vários, entendeu? Graças a Deus, porque merecem. Então eu tenho muitas matrizes lá, eu tenho umas 30 filhas do Jubileu. Então esse sangue Haiti com Favacho, eu preservo, eu tenho, e quem quiser beber dessa fonte, fala com a Cadência, fala com o Prime. Rapaz, que a gente tem para dar e vender. É um marqueteiro, viu? É a receita do JB com Favacho, né, Bivar? Justamente. Eu estou procurando alguma coisa do Lampião para botar nesse meio aí, vou conseguir. Se Deus quiser, eu vou conseguir. Se você não conseguir também, fala com a Cadência, fala com a Prime, que a gente vai atrás. Eu já tenho uma promessa. A gente vai garimpar, né, filho? A gente vai garimpar. Né? Mas eu já tenho uns namores aí. Uma das coisas mais satisfatórias e mais incríveis, de fato, foi poder sentar contigo hoje aqui no nosso escritório, aqui na Cadência Marchador, e poder compartilhar, né, do teu conhecimento para que várias pessoas saibam. Eu sei que muita coisa que o Rogério falou, muitas pessoas já sabem, mas talvez você que esteja sendo agora atingido pela primeira vez, no bom sentido, né, por esse papo, que você possa ter tido uma noção de esclarecimentos, né, e sobretudo de um direcionamento de um cara que realmente sabe o que fez, sabe o que faz e está se projetando. Ele não é Nostradamus para saber o que vai fazer, mas eu tenho certeza absoluta que ele tem uma base tão sólida de passado e de pretérito, ou seja, de presente, que eu tenho certeza absoluta que ele ainda vai deixar muito mais coisas, como ele já deixou até o momento, no seu legado como criador do Manga Larga Marchador. Deu-lhe osso. Marcha Picada. E gostaria, inclusive, de aproveitar também e dizer que foi uma honra ter te conhecido há 17 anos atrás, através do Lauro, que está aqui sentado com a gente, né? O Lauro foi que começou a dar todo o direcionamento. Meu companheiro de cavalgada, né? A gente já bateu os triplos 10 mil quilômetros juntos, no mínimo. Que, inclusive, pessoal, só para vocês terem uma noção, mostra o Laurinho aí para a turma aí, Bartô. Mostra aí. Bora lá. Quero saber onde é que se come bem. O Laurinho, esse cidadão que está aí, que vocês estão vendo aí na tela, ele simplesmente fundou uma concepção de crepe dentro do Nordeste inteiro. E hoje em dia está aqui em Gravatá, junto com sua esposa. Está não, né? Sempre esteve, mas agora se dedicou a uma cozinha exclusiva, totalmente intimista, né? Que é o Quintal da Cacau, e que serve hoje em dia, no meu ponto de vista, um dos melhores crepes, que talvez na França não se coma tão bem como a gente come aqui. Verdade verdadeira. Sai daqui e não vai comer um, né? Bora sim. Mas, enfim, meu irmão, nunca tive a oportunidade de te falar isso, mas queria te agradecer muito da forma como você me recebeu no teu hotel há 17 anos atrás, como você me deu oportunidades ainda como músico naquele tempo, né? Vou soltar para vocês alguns momentos da nossa música no Hotel Marina, que aconteceu na sexta. Meu fígado que não tem muita saudade de você, não, viu? Foram muitos uísques. Mas queria lhe agradecer demais por tudo, por toda a abertura que você me deu em Pipa, na cidade, na época, quando eu chegava lá, que eu dizia que era amigo de Rogério Bivar, as pessoas abriam as portas para mim e ele sempre fez esse meio de campo. E hoje estou tendo esse privilégio de, como assessor da raça, né, tá recebendo aqui esse amigo que, de fato, eu não tinha nem essa noção antes de entrar na raça, é uma referência a nível nacional. Estou muito... Diogo... Hoje um dos dias mais alegres. Obrigado. Diogo também esteve lá com a gente, né, já teve algumas vezes, inclusive, mas eu quero fazer um testemunho aqui em relação a Diogo. Você teve lá, você é muito atuante, antes da pandemia, não foi? Bem antes da pandemia.
Só que antes, até a pandemia, isso é uma coisa bem interessante para se falar aqui na raça. Até a pandemia se vendia da porteira para dentro. As pessoas iam lá comprar seu cavalo presencialmente, internet, não sei o quê. A figura do assessor não era assim tão atuante. E Diogo já era atuante. Diogo já era ir lá e via, não sei o quê, mas a gente não tinha uma estrutura montada para atender assessores. Porque não era uma coisa que era um nicho pequeno do mercado. Do mercado. Com a pandemia, mudou assim, da água para o vinho. Porque as pessoas tiveram que ficar em casa, não tinha mais aquele negócio da porteira para dentro, aquela possibilidade de viajar, de ver, não sei o que mais lá, e mudou todo o enfoque. E hoje em dia a raça está crescendo muito por causa da atuação de vocês. Eu tiro o chapéu e acho que cada vez é mais importante isso que vocês estão fazendo aqui agora, o que muita gente faz. Vocês sabem que eu não quero citar nomes aqui, mas eu sou amigo de todo mundo que faz assessoria. E agradeço muito o que vocês estão fazendo pela raça, porque se não fosse vocês, a gente tinha dado uma estagnada muito grande e, graças a Deus, isso não está acontecendo, porque vocês estão atuando e atuando muito bem. Atuando muito bem. Muito obrigado. Critério. Obrigado, Bivar, obrigado pela presença, né? É muito bom conhecer vários lados, né, do nosso amigo Rogério Bivar, um cara que conquistou muita coisa, que ainda vai conquistar, que ainda está plantando, né? Isso é verdade. Para chegar ainda estou atrevido. Ainda está muito atrevido ainda, no excelente sentido. E assim, a sua humildade, Bivar, diante de tanto conhecimento, né? Isso é muito importante. Isso é que faz com que a gente olhe para uma pessoa sábia e entenda, né, que a partir de então sempre vamos ter conhecimentos a adquirir. Verdade, verdade. E cá para nós, não existe soberba no manga larga, no machador. No cavalo não existe soberba. Ninguém pode se achar, porque nós estamos o tempo todo aprendendo. Cada potrinho que nasce ensina a gente uma coisa. Cada animal que nasce existe a gente uma coisa. Uma coisa que sempre dizem na raça, que não há cavalo imbatível enquanto tiver água parindo. Não é verdade? Exatamente. Não há cavalo imbatível enquanto tiver água parindo. Bora pegar esses escritos do Rogério, bora mostrar ao povo também, vamos propagar isso, né? Porque o homem, além de tudo, além de ter escrito a história na raça, está escrevendo também no papel para que outras pessoas fiquem com esse legado. Eu tenho mais de 20 artigos publicados. Eu quero tudo isso com a gente aí, vou organizar para soltar isso, viu? Inclusive até a Top 2000 ele pegou um artigo que eu escrevi em 2006, publicado pela Top 2000, falando sobre o retorno. Só que esse artigo foi publicado em 2007, mas eu escrevi em 2006. Logo da minha primeira ida para a Alemanha, vendendo uns cavalos lá, não sei o que, eu voltei. E então eu escrevi esse artigo, um artigo até grande, umas 2 ou 3 páginas, falando sobre o que eu vi o Manga Larga Machador naquela época e o que eu projetava para o futuro. E foi muito engraçado que esse artigo, hoje, ele ficou meio profético, porque muita coisa aconteceu mesmo. E aí a Top 2000 está lançando esse artigo, não sei quando vai ser lançado, mas eu já escrevi. Eu escrevi um artigo agora contemporâneo, falando sobre, porque estamos falando de 2006, 2025, são quantos anos? Dá 19 anos. 19 anos. Aí eu escrevi um artigo, 19 anos depois, eu escrevi um artigo, e aí vai ser publicado com QR Code. Vai ser publicado. Você está lendo o artigo na revista, ou de forma virtual, você vai no QR Code, e o QR Code vai mostrar o artigo de 2006, e você vai poder comparar o que foi escrito com o que está sendo escrito atualmente. Quer dizer, eu faço um apanhado do que hoje em dia chegou a raça, e você vai ver o negócio. Foi uma ideia até minha, que eles compraram essa ideia, e vamos publicar isso, negócio. Mas é bem interessante. Muito legal. Vai ficar bem legal. Para muita gente também que não sabe, o Rogério hoje em dia, com essa veia empreendedora também no turismo, né, é um cara que tem um conhecimento muito vasto, não só a nível de Brasil, não estou me referindo só a cavalos, tá? Mas ao mercado turístico. Através de você eu tive a oportunidade de conhecer
grandes empreendedores internacionais, como o Derek, aquela turma toda Isso Holanda. da Holanda. E é um cara muito antenado, né? Ou seja, um homem cosmopolita, digamos dessa forma aí, né? Um cara que vive antenado com o mundo. Então, antes de fazer minhas considerações finais, deixa eu te fazer uma pergunta. Você me falou que exportou durante o tempo, né? E hoje em dia você vive muito na Europa também. Eu acabei de chegar de lá. A propósito, 10 dias. quantos idiomas? Uns 6? Que eu falo? Não, eu falo 4 idiomas. Pois é. Mas, enfim, esse sonho de exportar, por exemplo, Portugal, será que, tudo bem que tem toda aquela questão das leis sanitárias, de barreiras sanitárias de país para país, mas será que Portugal, com todo aquele charme, com toda aquela beleza que a gente conhece, será que não merece o cavalo Manga Larga Machador Merece, vai ser um sucesso enorme. E isso morreu, esse sonho de exportar? Não, porque o mormo atrapalhou a gente. A indústria do mormo, porque o mormo nunca... Isso aí eu também tenho um artigo publicado sobre isso. O mormo nunca existiu. O mormo foi uma ideia que se incutiu que a gente tinha, entendeu? E como é que se diz? E para vender teste farmacêutico. Mas isso é uma coisa muito polêmica, deixa para lá, não vamos entrar nesse assunto. Eu já tenho um artigo publicado sobre isso. Eu vou querer esse artigo para a gente poder repostar. Eu tentei de todas as formas de buscar o mapa algum ato de polêmica dele. Hoje ele está todo comedido, ele não falou nada. Mas o mapa está derrubando essa história. Mas atrapalhou a gente. Mas, ou seja, ainda há a possibilidade da gente lutar por essa exportação. Está começando a retornar, Eu tinha feito eu estava exportando direto, e depois, quando houve esse negócio do morro, parei. E parou não, o Brasil todo parou, né? E eu até tive com o MAD e o meu Deus. Mas tudo bem, vamos lembrar. Eu, junto com o MAD, a gente teve uma ideia de pegar eu não me lembro o nome da terceira pessoa. Uma fazenda lá em Portugal. Por sinal, era junto do Alter do Chão. Tive agora no Alter do Chão. Passei 2 dias no Alter do Chão agora, 15 dias atrás. E hospedado lá dentro, vendo a tropa do Alter e tudo mais. A gente tinha uma ideia de a gente pegar, era uma fazenda de atrelagem, tinha um museu de atrelagem, tinha uma vinícola e tinha, se não me engano, 70 baias. Aí a gente ia colocar lá, era matrizes, usar as matrizes naquele tempo. O Maggi era presidente, né? Foi no segundo mandato dele. Na continuação do segundo mandato dele, a gente ia adquirir, arrendar esse espaço, e essas matrizes lá, lusitanas, iam servir de, como é que se diz, receptoras, e a gente mandava embrião vitrificado para lá. Se bem que essa técnica de vitrificado não era uma técnica muito ainda não está muito desenvolvida, o ICS, agora é que está, né? E a gente ia criar esses animais lá. Mas aí foi naquela época que mais teve um problema jurídico como é que diz, na sucessão dele, e ele deixou esse projeto para lá. Mas a gente ia fazer isso aí e ia ser um negócio bem interessante. Mas aí morreu o assunto. Mas de repente ainda pode ser feito, né? A gente até pede, né? Porque hoje em dia a gente vem tomando um alcance tão significativo que às vezes até nos surpreende, não é? Não sei se você tomou conhecimento, mas há um mês atrás, mais ou menos, recebemos aí uma homenagem da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco pelos serviços prestados à raça, diante de uma conversa que foi até se desenvolvendo a partir daqui, e que há um projeto para que o Manga Larga Machador de Marcha Picada seja institucionalizado como patrimônio imaterial e cultural do Estado de Pernambuco. Opa! Que notícia boa! Não sei se você acompanhou, eu sei que você... Não, eu sou pernambucano, mas estou fora há 30 anos. Daqui a pouco eu falo com você sobre isso, mas assim, quem sabe se alguém não nos escuta aí do outro lado e permite que a gente possa, de repente, quebrar essa barreira, ou seja, e romper, né, essa fronteira, para que a gente, de fato, seja sem fronteiras, como diz o grande slogan da nossa raça, né? Porque é assim que o Manga Larga é, sem fronteiras. Por que não a gente compartilhar dessa água boa, que é a raça Manga Larga Machador, para o mundo? Porque um espanhol, um inglês, um português, um americano não tem um direito que a gente tem de massagear as costas, de voar sem asa em cima de um cavalo de marcha picada.
É verdade, é verdade. É verdade. Não é assim? Agora, tá, por exemplo, nós temos um slogan, a melhor cavalo de sela do mundo, né? Melhor sela do mundo, né? Mas o peruano de pasto também tem. La mejor silla del mundo, que é o que eles dizem, né? que é o peruano de pasto. Então, a gente, para ser um cavalo sem fronteiras, a gente tem que lutar por isso, né? Porque a gente não ocupa espaço que esses outros cavalos ocupam lá fora. Vai lá, Diogão. Vai fazendo as considerações finais. Não, de fato agradecer mais uma vez, né, a presença, né, Rogério, muito obrigado, né, a gente vai estar juntos, né, nessa jornada, né, estou muito curioso para ver a produção do Dubai em cima de toda essa guarda aí de excelente conformação, de excelente genética, que tem uma água boa, e vamos lá, né. Esse programa, quando for ao ar, vocês já devem ter feito a visita, né? A gente está fazendo a visita, né? E vocês vão fazer um bocado de imagem boa. Essas 50 éguas prenhas do Dubai, vocês vão filmar todas elas. E olha aí, como é que pode sair alguma coisa mais ou menos daí? Vocês vão ver essa iguada. Em exclusividade. Então, bora antes, né? Vocês vão ver. E já vi que vão me dar trabalho, vou ter que pegar tudo, ripar tudo. Mas deixa comigo, eu faço tudo isso. Eu vou fazer tudo isso. Mas, meu irmão, mais uma vez, satisfação imensa. De fato, vou usar a palavra que eu uso quando eu falo com os meus filhos, quando eles passam tempo sem falar comigo, inexorável. Né? É muito bom estar perto de você, é muito bom ter você aqui. Mais uma vez, fica aqui registrado para todos do Brasil a minha gratidão por você, por tudo, e a minha satisfação em ter hoje em dia, na nossa mesa aqui, Diogo, um criador dessa magnitude. Deixa eu dar um parênteses aqui. Quando eu falei a história do Madi, eu disse que tinha uma terceira pessoa e que o nome não veio na hora. Essas entrevistas é ruim, porque eu estou aqui um pouco... A memória está... Mário Lúcio Borges. Era eu, Madi, e Mário Lúcio Borges. A gente teve até contato já com português lá, para ele vir para cá, não sei o que, mas quando o Madi teve aquele problema, a gente foi lá. Mário Lúcio, se estiver escutando isso aqui, desculpa, é o nervosismo da conversa, não parece, mas eu estou aqui, sabe? E me esqueci de Mário Lúcio. E agora, mas beleza. Por gentileza, as suas considerações finais ao nosso público. Pessoal, pode confiar no Diogo, pode confiar no Serginho, entendeu? Eu vou mostrar muitos animais bons para vocês. E tenham certeza de uma coisa. Isso é clichê, mas vale a pena dizer. Eu crio o cavalo para fazer amigos. E eu jamais vou negociar um cavalo errado para uma pessoa errada. Procuro não fazer isso, né? Então, quando há uma negociação entre a gente, ela é sempre transparente, é sempre procurando atender a sua expectativa. Está aí o Diogo que vai atender você muito bem no sentido de saber o que é que você quer, o que é que você pretende, se você quer um animal de reprodução, quer um animal de sela, quer um animal de pista, quer um animal para fazer e assim por diante, o Serginho também. Então, podem confiar no trabalho da gente, que a gente vai fazer de tudo para que você aí tenha um cavalo dos seus sonhos. Beleza? Perfeito. É um trabalho em conjunto, né? Isso aí. E um vai complementando o outro para chegar no objetivo final. Então, a todos vocês que estiveram com a gente até o final desse programa, desse episódio, que para mim se transforma em algo além de satisfatório e inexorável, como eu disse, histórico, não é? Fica aqui a nossa gratidão por sua permanência conosco. Se preparem que a gente vai soltar amanhã. Eu estou falando isso porque o programa vai ao ar domingo, mas segunda a gente já solta esse mini shop do Aras Água Boa para que vocês conheçam os animais disponíveis. E, mais uma vez, você, Diogo, como sempre, satisfação muito, muito grande estar com você sempre, meu amigo. Igualmente, Serginho. Obrigado. Rogério, mais uma vez, obrigado. Obrigado, Serginho. Obrigado, Diogo. Obrigado, Rogério. E estou muito feliz. E bora finalizar assim. Né? Vamos lá. Saravá. MarchaCast, o podcast do Manga Larga Marchador. Parceria exclusiva Cadência Marchador e Prime Marchador, diretamente do berço genuíno da marcha picada.